Tenha bondade de abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 25. Lucas capítulo 15, versículo 25. Todo mundo encontrou? Lucas capítulo 15, versículo 25. Diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir que nessa noite Tu me dês a graça de falar a Tua palavra, para que todos os que estão aqui e os que vão ouvir posteriormente, que vão assistir posteriormente, possam ser de alguma forma ministrados por essa palavra. Senhor, nos ajuda a entender o Teu conselho para a nossa vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós estamos aqui agora inaugurando um novo capítulo dessa história que nós tivemos por foco central até agora o filho mais moço e as suas peripécias. Falamos aqui sobre, nós destrinchamos aqui muitas coisas sobre a vida do filho mais novo, o filho pródigo. Colocamos ele meio que numa mesa de cirurgia e fizemos uma autópsia com ele. Vimos algumas atitudes que ele tomou, erros, acertos, encontros, desencontros, reencontros, para fazer a coisa certa. E aqui, meus irmãos, as cortinas se fecham para o filho pródigo. E quem vai entrar em cena no próximo ato é o filho primogênito, é o filho mais velho. E as falas e as atitudes do filho mais velho nos revelarão segredos importantes da nossa própria natureza. Porque certamente nós veremos que em muito nós nos identificamos com o filho pródigo. Somos rebeldes algumas vezes, somos inconsequentes algumas vezes, mas também em muito nós nos identificaremos com este filho mais velho. E eu de fato não sei se um é melhor do que o outro. Eu não sei se é melhor você se identificar com o filho pródigo ou você se identificar com o filho mais velho. Na verdade, cada um a seu modo tem virtudes, mas inúmeros defeitos a serem consertados. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos a propósito disso que acabou de vir no meu coração. Tem gente que gosta de se identificar na Bíblia com Davi, tem gente que gosta de se identificar na Bíblia com Abraão, outro que gosta de se identificar com Moisés, outro com Elias. Todos estes homens e irmãos erraram em algum momento. Todos eles. O único que não errou em nenhum momento e que é o modelo para todos nós é o Senhor Jesus Cristo. Então é com Ele que nós temos que nos identificar. E eu não sei nem porque eu falei isso, mas porque me veio a cabeça aqui agora. E aí a gente às vezes diz assim: eu sou um filho pródigo, então eu sou igual ao irmão mais velho do filho pródigo. Você tem que ser igual a Jesus. Nós temos que nos parecer com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então nós vamos ver que de alguma forma nós nos identificamos com ou o filho mais moço ou o filho mais velho. A gente acaba se identificando com um desses caras. E já aqui nessa declaração inicial, detalhes preciosos que nos mostram quem era esse cara. E o texto nos diz que ele estava no campo, e ele voltando para casa ouviu a música e ouviu as danças. E ele perguntou, chamou um dos servos à parte e disse: o que está acontecendo aí? Por que está tendo essa música e por que está tendo essa dança? E como nós já conhecemos as falas do filho mais velho lá para o final, porque nós já lemos em outras oportunidades o texto todo da história do filho pródigo, reclamando do pai, o filho mais velho reclamando por ter feito uma festa para receber aquele filho regresso, fica mais fácil a gente entender e fazer uma leitura da personalidade desse rapaz que aqui está. E hoje eu queria destacar aqui com os irmãos 3 impressões que eu tenho do filho mais velho. Eu tenho certeza que nós vamos nos identificar em algum momento
com a história desse moço. A primeira impressão que a gente tem do filho mais velho é que ele era alguém dado às responsabilidades. Diga depois de mim, responsabilidades. Então o filho mais velho era um cara responsável, porque a Bíblia diz que ele estivera no campo. E se ele estava no campo, meus irmãos, certamente ele estava trabalhando. Então era uma pessoa responsável, um cara dado às responsabilidades. E meus queridos, a sociedade tem nos ensinado ao extremo. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo aqui, que é para as pessoas não entenderem. Como a minha fala é forte, as pessoas podem entender errado o que eu estou dizendo. Mas a sociedade tem nos ensinado a valorizar ao extremo pessoas competentes e pessoas dadas à atividade profissional. E todos queremos trabalhar, e todos queremos e também trabalhamos para que os nossos filhos tornem-se profissionais de relevância, de competência, que dependam de si mesmos para pagar suas contas e de quem nos orgulhemos. É muito bom a gente dizer assim: não, meu filho é isso, é um bom profissional, meu filho passou nesse concurso, fez isso, fez aquilo. Qual é o pai que não se sente feliz com isso, não é verdade? E isso tem sido levado, principalmente no Brasil, que é um país emergente. Isso tem sido, e aqui no Ceará muito mais, que o cearense é um povo orgulhoso. Eu digo isso porque eu sou cearense, e o cearense é um povo orgulhoso, é um povo que gosta de ostentar as coisas, não é verdade? Às vezes não tem nem onde, as contas todas atrasadas, mas no carro de luxo. Então, nós queremos que os nossos filhos tornem-se profissionais de relevância, competentes, que deem orgulho para nós. E eu quero dizer aos irmãos que isso tem a sua importância, mas isso não esgota o que nós somos. Porque, meus queridos, nós não somos apenas uma profissão, como normalmente nós nos identificamos diante dos outros. Eu acho isso pobre, irmãos. A gente diz assim: ah, eu conheço fulano, ele é advogado. Ele não é nada mais na vida. Sei, o Rafael, eu conheço, engenheiro. Quer dizer, a profissão da pessoa define a pessoa, enquadra a pessoa, enjaula a pessoa. A gente pergunta assim: você conhece fulano? Conheço. O que ele é? É uma pessoa boa. Ele é um cara que tem umas ideias bacanas, sabe, tem uma fala muito forte naquilo que ele fala, entendeu? Cara que vem de uma família legal, passou por luta. Não quero saber disso não, meu, quer saber o que ele é. Então, eu estou dizendo o que ele é. Ele é uma pessoa que gosta de ler livros, que tem umas ideias fortes sobre alguns assuntos. Meu amigo, eu estou querendo saber o que ele é, porque no fundo nós queremos que a profissão defina o que é a pessoa. E eu quero dizer aos irmãos que nós somos mais do que o nosso trabalho. Nós somos mais do que o trabalho. E essa exaltação exagerada ao profissional, dissociada da pessoa humana, tem nos levado a dissociar ou deixar em segundo plano o caráter da pessoa. Quer dizer, exaltamos a profissão, exaltamos a atividade em detrimento do caráter da pessoa. O caráter não conta. E eu não sei se foi aqui no colégio 7 de setembro que eu vi numa frase, alguma coisa dizendo assim: o caráter conta. Foi aqui no colégio, acho que é um slogan do colégio. O caráter conta. Está ali, vai aqui. Está ali, os irmãos já viram ali, o caráter conta. Porque também é outra coisa horrorosa, os colégios ficam tudo brigando para saber quem foi que passou mais no Enem, quem foi que passou menos no Enem, quem foi que brigou por isso, quem foi que ficou em primeiro lugar em pontos diretos, primeiro lugar em pontos indiretos, aquela coisa toda. E o caráter não conta mais, parece não contar mais. E eu me lembro, meus irmãos, que quando nós tínhamos um presidente da República chamado Itamar Franco, ele apareceu em cenas impróprias para um presidente como um modelo, no desfile de uma escola de samba no Rio de Janeiro. E o detalhe, irmão, sórdido, é que na hora que foram fotografar o modelo que estava em cima do palanque ou em cima de um carro alegórico, qualquer coisa que fosse lá, ou como é que chama aquele negócio que tem o camarote, meus irmãos, a moça estava ela tinha esquecido, na pressa de ir para o negócio, ela esqueceu de pôr as roupas íntimas.
E aí ela na pressa também, ela esqueceu e colocou uma sainha daquelas que precisa de umas 3 Bíblias da Thompson para poder cobrir as pernas. E aí quando fotografaram o presidente feliz da vida dançando para lá e para cá com aquela moça, eu me lembrei também do ex-presidente americano Bill Clinton, que teve uma fé, que teve um envolvimento com uma das suas estagiárias no salão nobre, o salão oval da Casa Branca. E aí todo mundo começou a dizer assim: não importa, o presidente pode ter a mulher que ele quiser, a mulher pode dar sem lingerie, com lingerie, se ele teve envolvimento com a estagiária porque ela quis também. O que importa é se essa pessoa é competente. Nós estamos colocando a questão seguinte: será que o fato de uma pessoa pública ou profissional competente ter uma vida privada nechada de comportamentos duvidosos, isso deve ter algum peso? E nós achamos que não. Irmãos, o Congresso Nacional aprovou uma lei agora que se uma pessoa fez alguma coisa errada antes de se tornar deputado, se ela responde a um processo, ela pode se tornar deputado porque ela fez aquilo. Importante se ela for um deputado competente. Se ele é um deputado competente, e se ele bateu na mulher, se ele... não importa, o que importa é que ele é uma pessoa competente. E nós estamos exaltando a questão da competência, exaltando a questão da suposta excelência na atividade profissional, em detrimento de qualquer coisa. E nós estamos anestesiados com esse discurso. Nós julgamos que pessoas com boa responsabilidade profissional estão acima do bem e estão acima do mal. E quando a gente olha para a gente assim, nós achamos que o resto é dispensável. Se é um bom profissional, se eu tenho um bom vendedor na minha empresa, não importa se ele tem problemas domésticos, não importa se o caráter dele é ruim, mas se ele é um bom vendedor, isso é o que conta. Meus irmãos, nós até celebramos gente dura, gente grosseira e de hábitos questionáveis, mas que são eficientes naquilo que fazem. Antigamente tinha um programa na televisão que é até interessante, mas a atitude do cara era horrorosa. A atitude do cara era horrorosa. O cara ficava assim, olhava a pessoa e dizia assim: você está demitido, você está demitido, a senhora está demitida. E ele falava aquilo e as pessoas diziam: nossa, o cara é bom demais. Irmãos, eu não sei se é porque eu nunca tive, mas eu até pensando olhando um negócio desse, que eu tenho um lado gay, um tanto acentuado, que eu não diria para uma pessoa assim: você está demitida. Eu diria assim: amigo, você foi competente, eu acho que você teve o seu momento, mas eu acho que está na hora de você tomar seu caminho, siga a sua rota, vá em paz, foi bom ter... Não precisa dizer: você está demitida. Aí a gente olha essas coisas e diz: não, mas o cara é competente, a gente acha isso bacana, a gente acha isso bonito, a gente enobrece esse tipo de coisa. Estamos anestesiados. E eu já ouvi um discurso de um irmão no meio evangélico, e ele estava falando de um pregador, um cara que gosta de subir no altar e pegar o microfone, sabe fazer a galera. E ele disse para mim, um irmão que eu conhecia, disse assim: olha, eu sei que ele é um crápula, eu sei, mas quando ele pega o microfone, parece que o céu desce entre nós. E nós vamos fazendo a compensação, até no meio cristão. Não, se o cara é bom, o caráter não conta. Ele pode ser um crápula, mas quando ele pega o microfone, o céu parece que desce entre nós. Na história do filho mais velho, nós veremos que a boa competência pode até esconder máculas, dramas e quem sabe perversões interiores que um dia se manifestarão e nos deixarão estarrecidos. Quer ver uma coisa, irmãos, que nós temos como prática no Brasil, mas que é escandalosa se a gente for observar? Você sabe que um cara, para ser juiz, só basta ele ser advogado e fazer um concurso público? Você sabe disso? Só basta ele ser advogado e fazer um concurso público. Ninguém vai ensinar para ele, ninguém vai colocar para ele uma gorjeta para dizer assim: você tem que julgar com equidade,
Você tem que ter um caráter reto. Você tem que ter mansidão naquilo que você fala. Você tem que ter justiça e julgar o mérito das coisas com procedência. Mas se o cara fez um concurso público, irmãos, e ele é advogado, ele é um juiz e acabou. E se ele é um crápula, paciência. Ele não fez um concurso público, não passou em primeiro lugar, não foi? Então acabou-se. Nós temos que acatar suas decisões. Portanto, diante do filho mais velho, nós estamos diante de alguém que era absolutamente responsável. Um homem que dava conta dos seus negócios. A Bíblia diz que ele estava no campo naquela hora que o seu irmão chegou e que vai começar uma festa. Significa que ele estava trabalhando. E o trabalho, segundo nós dizemos, enobrece as pessoas. Por isso que nenhum de nós gosta de férias. Porque o trabalho nos enobrece, não é verdade, irmãos? Porque o nosso nome é trabalho, o nosso sobrenome é sempre. Porque achamos ruim trabalhar 8 horas por dia, queremos trabalhar 10 horas por dia, porque o trabalho nos enobrece. Porque o trabalho para nós é justificativo para qualquer coisa. Cadê o Arão? Por que não veio para o culto? Porque está trabalhando. Vale. Cadê a Maria? Por que não veio para o culto? Porque está trabalhando. Vale. Se disser assim, não, ela não veio para o culto porque ela está morrendo. Não pode, irmão. Traga essa mulher para o culto. Mas não pode andar, traga! Bote uma cadeira de roda e traga para o culto. Mas se estiver trabalhando, está dispensada. Porque nós chegamos a esse ponto de achar que a nossa vida é o trabalho, de achar que a nossa vida, que nós somos dignos porque temos responsabilidades sociais. Eu quero mostrar aos irmãos que isso é uma grande gaiatice da modernidade, uma besteira, uma grande baboseira da modernidade idiota que nós vivemos. Por isso que eu disse que eu tenho aos irmãos que eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Não diz assim, pronto, o pastor falando agora, disse que nós temos que ter tudo vagabundo. Eu quero dizer que não respeite uma pessoa só porque ele é um bom profissional. Não só por isso. Não exalte uma pessoa só por isso. Porque uma boa parte é bom profissional. Mas em casa, no caráter e no resto, não vale nada. A segunda impressão que nós temos desse rapaz, qual é a primeira impressão, irmãos? Qual foi a palavra? Responsabilidades. A segunda impressão que nós temos desse moço é que ele era alguém dado às demandas da família. Diga depois de mim, família. Família. Muito bem, o texto diz que ele voltou para casa. E meus irmãos, só volta para casa quem tem família. Não é verdade? Porque quem não tem família vai para o bar. Aliás, tem alguns que têm família e vão para o bar. Isso é verdade. Mas ele voltou para casa. E eu quero dizer uma frase mágica e poderosa hoje à noite, para dar um senso de vida e dignidade aos irmãos e a todos que estão me ouvindo aqui, assistindo pela internet e que vão ver no YouTube. Eu vou dizer uma frase para você se sentir bem. A minha vida é do trabalho para casa. Vamos dizer juntos? Vamos dizer juntos? A minha vida é do trabalho para casa. Agora diga assim com um ar de dignidade, se sentindo feliz. Vamos dizer juntos? A minha vida é do trabalho para casa. Diga para o seu irmão. A minha vida é do trabalho para casa. Ai, irmãos, que expressão maravilhosa. Porque quando nós queremos mostrar que nós somos pessoas boas, que a nossa vida faz sentido, que não temos nem vivemos maldades sociais, que somos cidadãos respeitáveis e dignos de honra, mostramos para as pessoas que temos uma agenda muito simples. Qual é a nossa agenda, irmãos? Do trabalho para casa. Aleluia. Acordamos 6 horas da manhã, pegamos o coletivo, ou então pegamos a Avenida Washington Soares, e aí vamos para o trabalho, e aí às 6 horas pegamos novamente a Avenida Washington Soares de volta, e vamos para casa, e nos sentimos felizes.
Algumas vezes, mesmo que nós não queiramos, nos sentamos no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, porque o binômio casa-trabalho não traz felicidade para ninguém. Em algumas oportunidades, meus irmãos, eu converso com pessoas da minha própria fé, e eu ouço as pessoas dizerem assim: pastor Palhano, eu tenho um amigo que ele não é crente, mas é como se ele fosse. Eu digo: é mesmo? Olha, a vida dele, ele só vive para o trabalho e para a sua família, é quase um convertido. Meus irmãos, o nível de interpretação das pessoas do que é a conversão é uma coisa pobre. Só falta ele se converter. Porque uma pessoa que vive de casa para o trabalho, o que uma pessoa dessa pode ter de mal? Meus irmãos, quando eu escuto esse tipo de conversa, eu me pergunto: será que essa pessoa é mais fácil de se converter do que uma prostituta ou um viciado? Ou um delinquente? Eu acho que no fundo essas pessoas se sentem tão confortáveis em sua agenda de vida que a fé lhes parece um algo a mais, que não é realmente essencial. Quer ver? A pessoa pensa assim: por isso que eu não fico dizendo para os irmãos convidarem a pessoa para vir para o culto. A não ser que você não queira nunca falar de Jesus para ela, aí você convida ela, não sei, para vir para o culto. Mas quando você for falar com a pessoa, fala de Jesus para ela, fala do amor de Deus para ela. Porque quando você diz a uma pessoa assim: vamos na minha igreja, vamos na minha igreja, vamos na minha igreja, a pessoa pensa assim: ai, a minha vida é só de casa para o trabalho, do trabalho para casa, nesse binômio da felicidade. E aí esse cara quer que eu arranje mais uma ponta, mais um vértice, para ao invés de eu ter a minha linha, não é? A distância mais curta da minha vida, que é uma linha reta da minha casa para o trabalho, pegando a avenida Washington Soares, voltando para a minha casa, ele quer que agora eu encontre um terceiro ponto para fazer um triângulo de um vértice perfeito. Um triângulo equilátero da minha casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, da igreja para a minha casa, o triângulo da felicidade. Aí ele diz assim: eu não quero mais não, porque tá bom só ir para lá e voltar para cá, porque não, irmãos, é uma vida maravilhosa. A pessoa acorda, aí vai para o trabalho, aí passa o dia no trabalho. O trabalho sempre é bom, né, irmãos? É uma coisa maravilhosa trabalhar. Assim todo mundo passa o dia feliz no trabalho, porque no trabalho todo mundo é feliz. O prédio é pintado de rosa, uma parte de azul, as pessoas chegam lá e são lindas, e todo mundo paga as contas em dia, e o seu cliente paga a conta para você em dia. Seu cheque nunca volta, você volta para sua casa, e quando você volta para sua casa, sua mesa está posta, bacana e bonita. Não é bacana, irmãos, essa vida? É linda essa vida, não é verdade? Nós achamos que uma pessoa que vive esse binômio perfeito é quase um crente, como se ser crente fosse apenas fazer isso, como se ser crente fosse apenas viver uma vidinha mais ou menos. E o filho mais velho, meus irmãos, ele era um boa praça. Mães que aqui estão, que têm filhas moças, o genro que você sonhou, ora, que coisa maravilhosa. Qual é a mãe que não quer um genro, hein, irmãs? Que você sabe o que ele está fazendo durante o dia e que você tem a certeza de onde está à noite. Um genro do sonho de toda mãe, um filho trabalhador. Um amigo perfeito para uma pescaria de final de semana. Um rapaz aparentemente perfeito, mas no desenrolar dos fatos, o que nós vamos ver, meus irmãos, é que lhe faltava algo. Na verdade, lhe faltava tudo. Não julgue que uma pessoa será fácil de se converter simplesmente porque ela tem uma vida mais regrada do que as outras. Porque às vezes uma pessoa que tem uma vida completamente desregrada, um doido, varrido, bicho crilo, talvez possa ser muito mais aberto para a ação do Espírito Santo do que uma pessoa que está muito certinha. Porque a pessoa que está muito certinha, irmãos, ela olha e diz assim, ela chega aqui e ela não vai avaliar a palavra da pregação, ela vai avaliar se o louvor foi bom. Eu achei a música mais ou menos, a música foi mais ou menos. Eu achei que, assim, ficou uma coisa meio forçada, as pessoas ali se abraçando, sabe? Eu achei, irmão, às vezes uma pessoa que é um delinquente, uma pessoa que chega com a vida baratinada, quando ela chega aqui, irmãos,
Ela não está nem aí para nada, ela só quer ouvir uma palavra que entra no coração dela, e quando entra no coração dela, entra como uma bomba. E aí essa pessoa, quando a gente termina de pregar, ela diz: eu quero me entregar a Jesus. Qual é a primeira impressão que nós temos desse rapaz, irmãos? Qual é a palavra? Responsabilidade. Qual é a segunda palavra? Família. Mas nós temos uma terceira impressão sobre esse moço. E a terceira impressão que nós temos dele é que o que realmente importava da vida lhe era estranho. Diga depois de mim: algo estranho. Ele chega em casa, depois de um dia de trabalho, ele escuta as músicas, ele vê as danças ao longe, e ele chama um dos servos e pergunta do que se trata. Que é isso, meu irmão? Que história é essa? Que parada é essa, meu irmão? Está maluco? Queridos, calculem comigo. No meio de semana, é um dia de trabalhar, irmãos. Porque ele estava trabalhando, irmãos. Que dia era que ele estava trabalhando ali? Era um feriado? Não, era um dia de semana, não era? Meus irmãos, imagina um dia de semana, um dia de feira, irmãos. Você chegar perto da sua casa e você se deparar com uma festa, com música, com dança, com a comida rolando, um novilho que foi morto no meio de semana, irmão, numa quinta-feira, sem chance. Dia de semana, irmão, não é dia para essas coisas, não é? Pessoas que são honradas, dia de semana não é para essas coisas. Dia de semana, irmão, é para trabalhar e voltar para casa, e no máximo estudar à noite. Porque é isso que faz as pessoas de bem. E esse era o discurso do filho mais velho. Para ele é o seguinte: fora disso, é uma grande vagabundagem que vocês estão querendo fazer. Vocês estão querendo acabar com os bons costumes. Aí ele chega em casa, num dia de semana, que ele passou o dia trabalhando, e na hora que ele chega, está tocando uma música lá. E era alta, mas era uma música animada. Era de Fernandinho para uma banda. Porque a galera estava dançando, a maior felicidade do mundo. E estava todo mundo ali. E meus irmãos, no instante o pai juntou uma galera que foi dançar. E a galera foi todo mundo. E ele chegou e ficou absurdamente revoltado com aquilo. Porque, meus irmãos, a reboque desse discurso de responsabilidade, a pauta continua. Quer ver? O filho pródigo é o seguinte, o filho mais velho: domingo, irmãos, é um dia de ficar com a família. Domingo é um dia de ir para a casa dos avós, comer a galinha que a vovó faz. Domingo é o dia de encontrar os irmãos de sangue, os tios, os primos, e depois voltar para casa, mais ou menos 4 horas da tarde, para assistir os interessantes, inteligentes programas de entretenimento dominicais. Domingo é para isso. Pessoas de bem no domingo não vão se dar ao trabalho de fazer outra coisa que não seja ir para a casa da mamãe, para comer a comida do final de semana da mama, para ver os primos, para brincar com os primos, não é? Aí fica ali por aí até as 2, 3 horas da tarde, depois volta para casa para assistir a televisão. Ô louco meu, não é? Assistir, irmãos, o jogo do campeonato, que é importante, é uma coisa fundamental você saber quanto é que está o campeonato, para poder ser na segunda-feira, poder conversar sobre isso e terminar, irmãos, assistindo o Fantástico. Porque na verdade, o que será de nós? Irmãos, como é que poderá ser a nossa semana? Me digam aí, quem puder me dizer em nome de Jesus, como pode ser uma semana de uma pessoa que não assiste ao Fantástico domingo à noite? Meus irmãos, a vida não faz sentido se não fosse. E o irmão mais velho, ele tinha uma agenda muito bem organizada.
ele disse: olha, de segunda a sexta meu filho tem que trabalhar, só tem que trabalhar até um horário tal, e domingo vamos para casa do papai, da vovó, ter a nossa agenda familiar, porque você sabe que família é tudo. Sangue é importante. E o dinheiro para o irmão mais velho também tem o seu lugar. Porque, irmãos, o dinheiro de um homem responsável, irmãos, não pode e não deve ser gasto, senão, em primeiro lugar, a educação dos meus filhos. Segundo lugar, crescer o patrimônio da família, porque eu quero deixar um patrimônio bom para minha família. Terceiro lugar, o lazer da criançada. O meu dinheiro é para isso. Então que ninguém venha mexer nessa minha estabilidade familiar. Meus irmãos, assim pensava o filho mais velho. Ninguém mexa na minha estabilidade. Na hora que ele chega em casa, que ele vê as músicas, que ele vê as danças, que ele vê a festa, ele diz: alguém está mexendo na minha estabilidade. Porque eu quero dizer a você, meu querido, que a presença da reconciliação mexe com essa agenda. Quando o filho mais novo volta para casa, não há como não celebrar o evento. E a partir daqui nós precisamos ter e refletir sobre a nossa própria vida. Viver é muito mais do que manter uma agendinha funcionando. Fernando Pessoa, o grande poeta português do século passado, disse que navegar é preciso e viver não é preciso. Sabe o que isso significa? Que tudo aquilo que nós chamamos de vida é muito pouco, que nos acostumamos com o trivial como se fosse excepcional. A proposta do Evangelho, irmãos, é nos levar para esses mares que nós nunca tivemos a oportunidade de navegar. Por isso tem gente que quer. E eu até entendo. Porque uma pessoa que vive uma vida como a do irmão mais velho, irmãos, uma vida estável, ela vai se lançar na aventura da fé. Porque a fé é uma aventura, irmãos. Viver com Cristo é uma aventura. Imagina, você tem tudo ali certo. Aí você vai num culto, você começa a ouvir, começa a ler a Bíblia é perigosa. Pensa num livro perigoso. Aí você vê lá as páginas de Jesus que diz assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a Bíblia é digno de mim. Minha santa mãe. Minha mãe é quase Nossa Senhora de Fátima. Quase, está no mesmo patamar, um degrauzinho abaixo. Minha mãe, santa mãe. Santa mãezinha querida, mãezinha do coração, te adorarei toda a vida, com grande devoção. Minha mãe me ensinou que eu nasci nessa religião, eu cresci nessa religião. Religião dos meus pais, meus avós. Aí vem alguém dizer agora que tem uma outra forma de religar o homem a Deus, e essa forma de religar o homem a Deus não é através da religião dos homens, mas através do Cristo e da cruz. Meus irmãos, quando eu me converti, eu saí pregando o Evangelho para as pessoas, eu saí pregando para os meus vizinhos. Eu tinha um vizinho, um rapaz, que era um cara bacana, e eu comecei até a evangelizar, porque tinha umas irmãs bonitas, sabe? Eu comecei a evangelizar ele também. E aí, eu levei ele para a igreja, irmãos, e ele se entregou a Jesus. Aí, depois de uns 15 dias que ele foi no culto, eu chamei: e aí, cara, vamos para o culto? Ele falou assim: pá, não vou mais não. Falei: por quê? Aí ele falou assim: porque, cara, meu pai me chamou para conversar comigo. Eu sou o único filho homem de casa. Eu disse: qual é o problema? Então, meu pai chegou para mim e disse assim: olha, conversa boa do pai, irmão. O pai é responsável, equilibrado, um homem de família. Disse: meu filho, eu só tenho você de filho homem. Eu sempre sonhei um dia chegar na praia com você, para nós sentarmos numa barraca e nós bebermos cerveja juntos, eu e meu filho. E agora você entrou no negócio de diabo de ser crente. E agora como é que nós vamos ficar? Eu vou me sentar com quem, meu filho? Era você. Eu tinha apostado todas as minhas fichas em você, porque com as suas irmãs não faz sentido, tem que ser com você. Com os namorados das suas irmãs também não quero. Tem que ser com meu filho. Aí ele veio falar comigo, eu disse: sim, colega, e aí? Não, Paulo, então é o seguinte, eu
Sabe, eu não quero decepcionar meu pai. Eu digo, já entendi, pode-se embora, vá-se embora, pegue seu caminho e vá-se embora, fique com seu pai, seu covarde. Porque o Evangelho mexe com a nossa estabilidade. Uma mulher, irmãos, que o marido não é crente, mulher descrente, o marido descrente, aí ela chega na igreja, e quando ela é descrente, ela não tem ninguém por ela sofre sozinha todas as coisas e horrores que é possível e tal, de uma pessoa às vezes responsável, mas ela não tem ninguém por ela. Um dia uma irmã chegou e o marido dela, ela não era crente, mas se converteu, e ela dizia que o marido dela assistiu o jogo do Fortaleza e dizia assim: quando eu chegar eu quero você, que você faça a minha comida, você fica em casa, não é para canto, você fica em casa, vou para o estádio, quando eu voltar você faça a minha comida, assim, 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 quero a comida quente em cima da mesa e você quente em cima da cama, e está tudo certo. E ela foi, quando ela se converteu, irmãos, aí no dia do jogo do Leão tinha um culto. Aí o pastor disse: irmãos, igual eles falou aqui, tem culto de oração, tem para o culto. E ela ficou com aquela angústia, chegou para ele e disse assim: eu vou para o culto de oração. Aí ele olhou e disse assim: como é? Você está ficando louca? Aí ela ligou para mim. Não era da nossa igreja, não, era da outra igreja. Pastor, pai, não é agora. Eu digo assim: vem cá, não, fale com eles. Chame ele para ficar em casa junto com você agora. Não, mas ele não quer. Eu digo: então não fique. Não, porque é o seguinte, tem que ser justo. Se ele quer que você fique em casa, ele fica com você, não é, irmãs? Aí, irmão, levei um desequilíbrio no casamento deles. Porque é muito bom, não, irmãos? A mulher está sozinha, ela sofre ali sozinha, ninguém sabe quem é. Porque a nossa sociedade não dá espaço para a mulher falar. Quem é que vai na delegacia da mulher? Quem vai na delegacia da mulher lá no Pirambu, lá, que vai, e chega, que vai aquela coisa, ele entrevistado pela Elia Aguiar. Não, irmãos, diga aí, como é que foi? Ei, chegou em casa, deu em mim, bateu em mim. Aí disse: mas tu gosta dele? Disse: eu gosto. Aí, irmãos, mas uma pessoa mais refinada, irmãos, ela sofre em casa, ela sofre calada. Aí ela chega na igreja, o pastor começa a dizer: irmão, vem para o culto de oração, vou buscar o Senhor. Aí ela chega e diz: ei, eu vou para o culto de oração. Como é? Se o meu pastor diz que eu vou para o culto de oração, por quê? Qual é o problema? Aí começa a gerar um problema. Irmãos, aí uma pessoa que vive em função só de guardar o seu dinheiro, que o dinheiro, daí a pouco ela se converte, e aí ela começa a entregar o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Irmãos, até a família que não tem nada a ver com a história começa a dizer: olha, agora o Luiz inventou de segredo, está dando dízimo dele lá na igreja. Irmãos, quando uma pessoa pobre se converte na família, ninguém está nem aí, diz: não, ele é pobre mesmo, pode ficar lá, ver se ele vai lavar uma campanha para ver se ele ganha. Mas se for uma pessoa que tem dinheiro, a pessoa fica logo pensando: ai, já vai dar uma parte da herança para a igreja lá, já vi tudo, o pastor vai cair na cabeça, vai ficar parte da nossa herança para a igreja. Meus irmãos, o Evangelho mexe com a estabilidade das pessoas, e se não mexer, não é Evangelho. Amém. Quer ver como mexe? Um casal, e eu estava conversando hoje com uma pessoa da nossa igreja sobre isso. A pessoa marcou casamento para 2013. A pessoa que está com mais de 24 anos marcar um casamento para 2013. Eu disse: vem cá, por que o casamento foi marcado para tão longe? Não, porque falta comprar isso. Eu digo: não. Sabe por que não é assim? É porque tem cama todo dia que quer. Aí a moça se converte, o rapaz se converte, qualquer um deles se converte. Eu digo: diga para essa pessoa o seguinte: se ela vier na igreja se converter, acabou-se, de bandeirinha. Em 3 meses casa, irmão. 3 meses começar a Deus, e agora Jesus tem misericórdia, Jesus me ajuda. 3 meses se casa, irmão. É ligeiro. Em 1 mês, não é não? Ninja, só no filho. Casa ligeira, irmãos. Aí mexe com a estabilidade. A proposta do Evangelho é nos levar para essas águas. Meus irmãos, a proposta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é chamar pescadores comuns que têm uma vidinha do trabalho para casa para serem pescadores de homens. Meus irmãos, para alguns o Evangelho pode ser uma tragédia. Sabe por quê? Porque sabe tudo que você pensou para o seu filho?
idealizou o mundo, estudou a vida inteira no 7 de setembro, pagando com a maior dificuldade do mundo. Aí chega seu filho e diz assim: pai, eu tenho um negócio para lhe dizer. E o pai é até crente, né? Aí ele diz: pois não, meu filho, eu escolhi minha profissão, pai. Meu filho, graças a Deus, meu filho, qual concurso você vai fazer? O que eu vou poder dizer para meus amigos? Aí ele diz assim: pai, eu ouvi a pregação do pastor Palhão. Foi, o pastor Palhão falou sobre profissões, sobre vocação. Não, o pastor Palhão falou sobre ministério, sobre vida com Deus e as nações, pai. Eu quero ser pastor. Meu filho, você tem certeza? No coração ele quer matar o menino e o pastor também, mas meu filho, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Aí, irmãos, aquele pai também mexeu na estrutura dele, porque não era nem dizimista ofertante, mas agora ele disse: eu vou ter que dar o dízimo, porque se eu não der o dízimo vai chegar o salário do meu filho. Aí o pastor Palhão vai pensar assim, ele vai pensar maldosamente, porque ele faria também assim. O pastor Palhão vai pensar assim: ele pagar primeiro o salário dele, o meu pagar primeiro o meu, depois deixo o dele, senão eu vou dar aqui para causa do meu filho garantido. E mexeu na estabilidade do cara. É um desastre, irmãos. Irmãos, não tem como o evangelho chegar na casa de uma pessoa, na família de uma pessoa, na história de uma pessoa, na história de uma família e não mudar tudo. O evangelho muda as perspectivas, muda os projetos. Às vezes, no casamento, o marido traz a mulher no cabresto curto e ela fica ali. Quando ela chega na igreja, irmãos, ela descobre que ela é uma líder. E aí ela descobre que ela é falante, ela descobre que ela pode liderar a oração, ela descobre que ela pode ser líder das mulheres com propósito e tal. E daqui a pouco o marido dela chega aqui e ela começa a fazer acontecer. Daqui a pouco ela está liderando um congresso. E quando ele chega em casa, ele vai querer engolir ela de novo, como ele fazia o tempo todo. Ela diz: ei, peraí, eu sou a serva de Deus, está ficando louco, rapaz? Comigo não tem negócio de Maria da Penha, não. Tem uns anjos aqui ao meu redor. Agora toque a mão em mim para você ver uma coisa. O evangelho mexe com a nossa estrutura. Jesus chamou pescadores que tinham uma vida do trabalho para casa e disse assim: eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Jesus chamou um cobrador de imposto que a vida dele era do trabalho para casa, e esse cobrador de imposto, chamado Levi, converteu-se num exímio biógrafo que escreveu o livro de Mateus. Jesus chamou um velho religioso cristalizado, chamado Nicodemos, para recomeçar a fé noutras bases, através do novo nascimento. Jesus chamou um cara cheio de regras, cheio de leis, cheio de disciplina, já com a vida estabilizada, para ser formatado novamente e viver agora da graça, do amor, da fé, do perdão e da evangelização, quando chamou o apóstolo Paulo. Jesus está chamando a mim e a você para essa aventura maravilhosa, que é a caminhada com Ele e com a igreja, onde tem música, onde tem dança, onde tem novilho para comer e, o mais importante, onde tem a redenção. Por isso, meu querido, quem quer continuar vivendo a sua vidinha, volta para casa. Pode tocar a sua vidinha. Jesus chamou os apóstolos um dia, ele deu um sermão duro, irmãos, duro. O sermão de Jesus foi duro. E o povo foi todo embora. Jesus chamou os apóstolos e disse: vocês querem voltar para casa também? Vocês querem ir embora também? Aí Pedro olha e diz assim: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, quem tem uma experiência forte com Jesus, uma experiência de encontro com Jesus, não consegue mais viver nessa vidinha. Tudo se transforma. Os propósitos são outros. Os ideais são outros. O projeto é outro. Por isso eu quero dizer a você: se você quiser continuar na sua vidinha, seja bem feliz. Eu não quero. Eu descobri uma festa. Eu descobri uma dança. Eu descobri a redenção. Eu descobri que existe uma outra vida. Eu descobri que é muito mais do que responsabilidades. Eu descobri que é muito mais do que família. Eu descobri que é muito mais. Não é fácil, eu sei, mas é possível. E todos temos que passar por isso. Alguns que estão aqui, o
os pais os perderam quando Jesus os ganhou. Alguns que estão aqui mudaram de rota de profissão porque foram tocados pelo Evangelho. Essa semana a irmã Bergo chegou para mim e disse assim: pastor, aí eu viajei, eu fui para aquele lugar e eu disse: Deus, eu quero ficar aqui para a minha igreja. Aí eu liguei para minha mãe e disse: mãe, eu vou ficar nesse lugar. Aí minha mãe: você está ficando louca, seu lugar é aqui com a gente e tal, porque mãe é um bicho mais dura, né? Aí disse: seu lugar é aqui com a gente. Aí ela disse: eu falei com meu pai disse: vá, minha filha, siga seu caminho, faça o que tiver no seu coração. Porque, irmãos, quando a gente encontra Jesus, a gente encontra o verdadeiro sentido da vida. Não é fácil, mas é bom demais, irmãos. Eu fico pensando, Breno, se não fosse Jesus, se não fosse a igreja, onde é que eu estaria hoje? Onde é que eu estaria hoje, irmãos? Os que estão já acostumados aqui na caminhada, quem já se desviou, já voltou, sabe como é. Quando chega no domingo, ou então quando chega no dia do culto da oração, você diz: oh meu Deus, eu estou aqui, eu podia estar lá no culto. Quando chega no domingo, você fica caçando alguma coisa para se esquecer, porque não faz mais sentido depois que a gente entrega a vida a Cristo. Meus irmãos, eu vivo uma aventura maravilhosa. Eu sei qual é o final, que o que me espera é a glória. Mas eu quero dizer aos irmãos que se não tivesse a glória, Breno, viu, meu Deus? Se não tivesse a glória, irmãos, só o caminho vale a pena. Só a estrada é maravilhosa. Só as paisagens que eu vejo, só as pessoas que eu encontro, vale mais do que se eu tivesse o meu negócio, entrasse dentro do meu carrão e dissesse assim: eu acho que eu sou feliz. Porque eu não seria. Eu descobri outro nível de felicidade em Cristo Jesus, o meu Senhor. E o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, era um cara responsável, um homem de família, mas um cara que não conhecia o valor da música, o valor das danças, o valor da alegria.